Quando a gente consegue transmitir de uma maneira correta um propósito que é genuíno e que é comum, em equipes, no caso do trabalho, em família, com amigos, a gente é capaz de construir coisas incríveis. Nunca dê um feedback, seja positivo ou seja construtivo, sem antes questionar a intenção do seu coração. A coragem não é você ser uma pessoa que não tem medo de nada e eu vou falar o que eu penso na hora que eu penso do jeito. Não, eu tenho até alguns receios, mas esses receios não abalam a minha confiança que aquilo que eu estou levando tem fundamento, tem um propósito, tem uma boa intenção. A gente quer se fazer ouvir, né? Mas a pergunta que eu costumo fazer muito é assim, o quanto a gente também escuta. Olá, líderes! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a se comunicar melhor, a ter um posicionamento confiante e a liderar com mais credibilidade, influência e propriedade. Você já passou pela seguinte situação? Você está numa reunião e, de repente, as pessoas começam a colocar ideias e que daquelas ideias você não compartilha, ou você tem um outro ponto de vista. E já se sentiu assim, compartilho a minha visão ou não compartilho? Falo o que eu penso ou não falo o que eu penso? Acredito que muitos de vocês já tenham passado por essa situação. E para a gente conversar sobre esse tema, que é tão importante para o crescimento de um líder, que é saber colocar as ideias com clareza, respeitando o espaço do outro, eu convido a Alexandra Mota, uma profissional brilhante, incrível, uma engenheira que construiu uma carreira sólida no ambiente automotivo, um ambiente praticamente masculino, e que é uma pessoa que me encantou quando eu conheci, por ser uma pessoa transparente e que constrói relações sólidas com a sua transparência. Seja muito bem-vinda aqui, Alexandra. Obrigada, Cecília, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E, Alexandra, para a gente começar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente o que Alexandra Mota comunica sobre Alexandra Mota. Bom, vamos lá. Cecília, eu sou uma pessoa, acredito muito nas relações, eu privilegio as relações autênticas, verdadeiras. Né? Eu tenho verdadeira paixão pela liderança, por construir ambientes de negócios e ambientes de desenvolvimento para as pessoas. Então, eu gostaria que você, se quiser, compartilhar com a gente como foi, o que da sua história de vida, até assim, do que você herdou da sua família, as vivências que você teve, que te levaram a ver o mundo, pensar e agir dessa forma. Tá ok. Bom, eu sou engenheira mecânica de formação, como você falou, né? É muito curioso, eu né? Estou nessa trajetória já há 31 anos. Eu me formei, me casei com um colega de faculdade, né? Então nós estamos juntos já há longos anos, temos 2 filhas, uma de 19 e uma de 12. Muito legal. Eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe tinha um problema de saúde crônico, bastante sério, mas era uma pessoa extremamente otimista, uma pessoa realista, trabalhadora, mas ela via sempre o que de bom eu posso trazer nesse contexto da dificuldade que eu estou enfrentando, da limitação que eu tenho, que acabou surgindo com a questão da doença dela. Então, de alguma forma, eu aprendi a vir com muita resiliência, construindo essa força, eu diria, né? E buscando entender assim, o que eu quero fazer da minha vida, né?
o que eu gostaria de estudar, com o que eu gostaria de trabalhar. E eu acho que parte dessa construção veio no momento que eu comecei realmente a ocupar algumas posições de liderança, né? Porque liderar, essencialmente, é ter muita coragem, né? Ter muita humildade, entender que essa vida ela é um aprendizado contínuo, né? Você sempre tem algo a aprender com o outro, né? E ser realmente uma pessoa autêntica, genuína. Quando a gente consegue transmitir isso para as pessoas, essa autenticidade, essa verdade, eu diria, né? Você constrói relações de confiança. E essas relações de confiança, elas são capazes de construir coisas muito maiores. Então, eu acho que isso foi um processo de construção, né? Quando eu me formei, nós éramos em 94 formandos, éramos 7 meninas apenas, né? Naquela época, engenharia muito masculina, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de me integrar, seja com os colegas, seja com a comunidade, com os professores. Eu acho que foi assim, uma das melhores fases da minha vida, e não dava muito tempo de pensar se eu estou num ambiente que é mais masculino ou é mais feminino. Não, vamos fazer aqui, vamos promover a diversidade, nem se falava em diversidade naquela época, num contexto assim, como é que eu construo algo mais positivo e mais robusto a partir de visões diferentes. Então, se eu tinha alguma dificuldade, uma matéria mais técnica, né, eu tinha alguma facilidade em outras, e a gente, em equipe, com os colegas, a gente ia construindo essa história junto. Então, legal. Eu acho que não é um estalo, né, é uma construção. Sim. E você falou 2 palavras que, quando você descreveu a liderança, né? E aí eu gostaria já da gente trazer isso para a comunicação, para a transparência na comunicação de um líder. Você falou sobre coragem e humildade. A humildade de você colocou a humildade de você saber que outras pessoas podem te ensinar coisas, seja ela mais jovem ou não, seja ela um estagiário ou o CEO da empresa, a gente pode aprender com todas as pessoas. Isso eu entendi. Agora eu gostaria de entender a sua visão sobre coragem, que foi a primeira palavra que você falou. Coragem. Como você vê a coragem na liderança, e na comunicação? Eu acredito muito firmemente, Cecília, que essa coragem vem da intenção. Né? Então, você é como se fosse um círculo virtuoso se você demonstra a intenção, se você compartilha a sua intenção, se ela é uma intenção verdadeira, se você está construindo algo que é coletivo, se você está buscando o melhor para todos. Isso alimenta essa sua coragem, porque você se sente mais confiante efetivamente para continuar nessa jornada. Então, é como se fosse um combustível, né? Então, eu sempre falei para as minhas equipes, né? Dificilmente vocês vão ter dúvidas sobre a minha intenção, né? Porque eu vou estar sempre reforçando, né? E que essa intenção é por causa disso que nós estamos construindo aquilo. Então, isso gera confiança. Então, a coragem, eu acho que ela é meio um produto dessa relação, para que também a coragem não soe como uma coisa autoritária ou prepotente, arrogante. Coragem, né? De falar o que eu penso, que eu quero. De ter razão, né? Eu quero fazer a minha ideia, o que eu penso disso prevalecer em detrimento do que as outras pessoas pensam. Então, isso coragem não é coragem. Eu acho muito impressionante, as pessoas me procuram muito e falam assim, eu gostaria de me impor.
de me impor. Não, mas a gente não precisa se impor. Exatamente. Para influenciar. É exatamente, né? Isso. Como a gente influencia sem precisar se impor. Então, eu acho que a coragem ela fica meio escondidinha ali, porque ela é um produto dessa relação que você está construindo. Então, para mim, é muito mais importante a gente estar reforçando a intenção e construindo as coisas juntos e ouvindo, né? E é por isso que eu te falo que é uma construção, porque eu não fui uma boa ouvinte a minha vida inteira, né? A gente recebe feedbacks e vem amadurecendo também nessa questão do saber ouvir, né? E aí a coragem ela é uma atitude natural, né? Não é nada que você esteja impondo ou se preparando, não, ali naquele contexto eu vou ter que ter muita coragem. Não é assim que vem. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa relação da coragem com a intenção. Amei isso. Amei. Eu acho que elas estão muito ligadas, né? O que eu posso te falar? Eu trabalhei muito tempo numa área técnica, né, de uma determinada empresa, e para tentar exemplificar. E passados os 7 anos que eu estava nessa função técnica, eu recebi um convite para assumir uma área operacional em uma fábrica bastante grande, com quase 3.000 pessoas, né? E eu tinha uma relação com os líderes dessa fábrica, né? Porque desenvolvia projetos com eles, viajava bastante, então. E eu aceitei esse desafio na época, falei, isso vai me ensinar muito, é algo novo para mim, né? Eu me movimentei para uma área operacional. E nós nos mudamos enquanto família para essa outra cidade, então foi uma mudança para toda a nossa família. Sim. Mas passados 3 meses que eu estava lá, eu recebi um feedback muito duro, né? Minha liderança me buscou e falou, olha, as pessoas sempre admiraram muito você, mas eles me procuraram para falar que você está com uma postura insuportável. E eu falei, mas insuportável? Como assim insuportável? Insuportável? Foi exatamente esse o termo. Postura insuportável, essa eu nunca tinha escutado. Aí e a arrogância, né, da juventude, e eu me lembro direitinho que a minha reação foi assim, olha, essa fábrica é uma bagunça, e você me convidou para vir para cá para arrumar ou ajudar a arrumar essa bagunça, né? Eu não vou entrar nessa bagunça, enfim, eu fiquei muito brava. Quando ele falou que você estava sendo considerada insuportável. E na verdade foi ela, não foi ele, foi porque o meu gestor era uma mulher também, que eu admiro muito, é uma excelente profissional. Mas ela falou exatamente o que ela tinha ouvido, né? E eu fiquei muito brava, eu fui para minha casa e minha mãe morava conosco. E eu cheguei em casa chorando muito, e minha mãe, o que aconteceu? Aí eu falei, olha, me chamaram de insuportável. Contei a história, né? O que você acha? Ela falou, olha, minha filha, eu acho que está todo mundo falando, deve ter um fundo de verdade. E eu fiquei brava com ela também. Isso é tudo que a gente não gostaria de ouvir nessa hora. Eu fiquei muito brava com ela também. E depois de uma noite, né, muito mal dormida, eu falei, o que eu estou fazendo de tão errado, né? Porque eu não vou inspirar ninguém, não vou conquistar ninguém, eu não vou construir nada, nem para eles, nem para mim, enquanto profissional, né? Se as pessoas olham para mim e falam, nossa, lá vem aquela insuportável de novo. Exatamente. Né? Então, a gente não precisa agradar todo mundo, a gente não precisa se omitir diante de conversas difíceis, mas é papel do líder inspirar, né? Liderar pelo exemplo. E o que você estava fazendo? E na época, não, eu acho, não, eu tenho certeza, eu estava trazendo toda uma bagagem muito técnica, né? Que ou é preto ou é branco. E quando você vai para uma área operacional, tem um cinza enorme no meio disso tudo, as coisas não são bem assim. E eu me lembro que eu fui procurar uma terapia. E eu falei, por que eu sou tão inflexível, tão
tão dura, tão... Isso você tinha quantos anos? Tão péssimo ouvinte, tinha 34, 33 mais ou menos. E me ajudou muito até na minha relação familiar, né, na criação das minhas filhas. Eu imagino que se eu tivesse tido filhos, né, com aquela postura, a vida dos meus filhos ia ser um inferno, né, porque eu ia ser um general, realmente. Sim. Então, assim, são coisas que o ambiente profissional também te propicia em termos de crescimento como ser humano. E ali se a pessoa deseja se desenvolver, né? Porque você poderia simplesmente sair daquela empresa, ir para uma outra e repetir os mesmos erros. Mas foi tão importante para mim, Sim, Cecília, imagino. E foi tão bacana, e eu permaneci lá por quase 5 anos, e quando eu me movimentei para uma função corporativa dentro da mesma empresa, né, todos os feedbacks que eu recebi, o suporte, o apoio e as coisas que a gente construiu juntos, isso foi tão bacana para mim, né, como profissional, e aí eu entendi o poder do saber ouvir, né, de ter humildade, de realmente aprender com o outro. Aí eu estabeleci uma conversa uma vez por semana, nas sextas-feiras de manhã, que era tipo, vamos lavar roupa suja aqui, o que está dando certo, o que não está dando certo, e todo mundo fala a verdade para todo mundo. Então isso fez uma parte da minha construção, né? Não foi sempre assim, eu não... E quando você recebe um feedback muito duro, é difícil a gente falar que é legal, que é bacana. Depois que você processa e com muita maturidade, você fala, bom, se a pessoa despendeu desse tempo, dessa atenção, desse carinho comigo para falar alguma coisa que eu não gostaria de ouvir, isso tem um valor. Sim. Né? E como é que eu aproveito isso? Exatamente. Então, por isso que realmente é uma construção. E aí a construção tem que ter intenção, muito clara. E coragem. E a coragem. Porque parece meio batido falar sobre o autoconhecimento, mas a importância do autoconhecimento no desenvolvimento de um líder, né? Parece que, assim, muita gente fala de autoconhecimento, mas realmente é o autoconhecimento. Porque olha só esse exemplo que você trouxe. E vamos entender a executiva que você é, né? O que você constrói. Se você virasse as costas ali e falasse, não, eu sou ótima. Eu sou ótima, eu cheguei aqui nessa fábrica, tudo bagunçado, e eu tô querendo colocar ordem, como foi a sua primeira reação, né? Certamente um dia você teria que entender isso tudo, mas com outras dores na vida, né? Às vezes a dor do filho, às vezes a dor de você ter uma demissão, mas você foi com coragem, porque isso exige uma grande coragem, você olhar e falar, nossa, realmente, pode ter coisas aqui para eu melhorar, então eu vou procurar uma ajuda para eu entender como eu posso fazer isso de uma forma diferente, como eu posso aparar as minhas arestas para que fique o meu melhor cada vez mais. E parece batido falar do autoconhecimento, mas eu acho que você trouxe um exemplo muito claro. Mas não é, porque se você não se conhece e não vê aonde realmente você é bom, você faz as coisas da forma correta, você desempenha um bom papel, e onde você ainda tem um caminho a trilhar, na melhor das hipóteses, você vai ficar estagnado. Na melhor. E na pior, as pessoas vão evoluir, você vai se sentir defasado e vai se sentir para trás. Mas, de novo, eu acho que é o misto, é da intenção com a humildade, com a coragem, como é que você coloca tudo isso, né? Porque quando eu retornei para lá, eu reuni toda a equipe e falei, o que está acontecendo? Vocês, por favor, podem me falar, mas para mim. Para mim. Eu não quero que vocês falem para ninguém, para mim, né? Eu quero escutar. Aí ficou todo mundo com medo, eu falei,
a gente já fez omelete aqui, nós já quebramos todos os ovos, não tem muito como consertar. Agora vamos realmente fazer uma construção um pouco diferente. Então, mas foram vários exemplos, não é só isso, né? Conversas bem mais duras até, né? À medida que você também alcança posições de maior responsabilidade, né? E que você fala, nossa, mas cada vez mais desafiadoras. Exatamente. Difíceis, né? E você fala, mas eu cheguei até aqui, como que agora ainda falta isso, falta aquilo, isso não está tão bom? Então, calma, pera lá. Eu realmente preciso ouvir, né? E é uma atitude de carinho, porque do contrário, o que acontece? As pessoas são trocadas, pura e simplesmente. Quando você está dando feedback para uma pessoa, você acredita no potencial dela. Você sabe que ela pode promover esse autoconhecimento, ela pode ajustar alguns gaps, e isso faz parte da trajetória, né? Uma vez eu tive um gerente meu, uma pessoa com bastante tempo de empresa, eu com muito menos tempo de empresa. Você era líder dele? Eu era líder dele e eu falei, olha, você precisa entender como você inspira e gera um impacto nas pessoas, porque as pessoas têm medo de você, né? E ele ficou muito assustado. Nunca ninguém falou isso para mim. Na hora que ele falou isso, nunca ninguém falou isso para mim. Ele mesmo parou, mas nunca ninguém falou, porque eu acho que é porque eles têm medo. Então, é verdade. Uma coisa vai. Eu falei assim, você é uma pessoa, um profissional com um potencial enorme, né? Agora, eu brinquei e falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, quem promove a gente não é chefe, não é gestor. Quem nos promove realmente são os nossos liderados, né? São as nossas relações, os nossos colegas, né? Eu falei, que tipo de líder você quer ser, né? Aquele que alcança uma posição de diretoria, o pessoal olha e fala assim, nossa, como foi que ele foi parar lá em cima? Tem QI, tem muito QI. Ou aquele cara que o pessoal olha e fala, nossa, que bacana, olha, já estava mais do que na hora, como... Então eu falei isso para ele tomou um susto, mas deu um estalo na vida dele, e ele me agradeceu muito depois, ele falou, hoje eu vejo a tua atitude de carinho, né, embora eu tenha estado trabalhando por tantos anos aqui, nunca ninguém tenha me falado isso. É um presente, né? Exatamente. A transparência, eu falo, a transparência com amor, com a intenção positiva, né, que a gente pode chamar de coragem, de amor, ela é um presente que as pessoas nos dão. Agora vamos falar do seguinte, a coragem de ser transparente com a sua equipe. Agora vamos falar desse ambiente mais de alta liderança, executivo, onde você muitas vezes não é gestora daquelas pessoas. Você está numa mesa discutindo um projeto, uma ideia, e as pessoas aquela conversa ela está tomando uma direção, estão buscando alternativas que na sua visão você pensa de um outro modo. Não concorda? Como que é essa coragem de ser transparente nesses lugares? Porque as pessoas que me buscam, que acompanham aqui esse podcast, muitas vezes têm muitas dúvidas sobre esse momento. Eu já tive uma pessoa que eu desenvolvi, que é uma mulher muito inteligente, muito. Um caso, eu nunca vou esquecer isso, porque foi muito curioso. Ela tinha dificuldade de se posicionar nesses ambientes, com alta liderança. E muito estratégica a pessoa, com um poder de relacionamento, de conexão com as pessoas muito forte, mas nesses ambientes, quando ela discordava, ela silenciava. E aí ela me procurou e ela falou, mas eu fazia isso antes, agora não, agora eu não faço mais, agora eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acredito, eu discordo. Eu perguntei para ela, mas o que mudou, né?
de um ambiente onde você não discordava para agora que você consegue discordar, colocar a sua ideia. Eu entrei na CIPA. Ela respondeu isso? Ela falou, agora eu tô na CIPA, né? Eu nem sabia que tinha a CIPA, quando você entra, você tem estabilidade de 2 anos, né? Então, olha só que interessante. Quando ela tinha a certeza de que ela não ia ser retalhada, ser demitida, ela começou a se posicionar. Então, eu sempre falo para os gestores, tem muita gente silenciada na sua equipe, tem muita gente quieta, tem muita gente com muitas ideias, só que elas não vão falar essas ideias, porque não existe o espaço, ou elas não têm a coragem. E como que você foi ganhando essa coragem de se posicionar nesse ambiente? É um exercício complexo, Cecília, e eu tive as minhas falhas também, né, de falar quando não era para falar, ou falar do jeito que não era para falar. É importante que a gente entenda que a coragem, né, essa frase não é minha, mas ela não é ausência do medo, né? É diante daquela situação que me traz alguma insegurança, como eu reajo a ela. Né? Então, assim, a primeira coisa é muito, muito simples, muito básica, né? Você precisa se preparar. Né? Se você vai para uma discussão sensível, que tenha um tema relevante, quem vai estar naquela discussão, quais são as pessoas, né? O que elas defendem, se você consegue ter acesso a isso. Eu já teve situações de eu entrar em uma determinada reunião com uma pessoa que eu não conhecia, mas eu ia atrás de alguém que o conhecia para falar, escuta, como é que ele é aí? Explica para mim, só para eu entender como eu vou me posicionar, né? Então, a coragem não é você ser uma pessoa que não tem medo de nada e eu vou falar o que eu penso na hora que eu penso, do jeito... Não. É você, diante daquela situação que te traz algum nível de insegurança, como eu me preparo para que eu tenha até alguns receios, mas esses receios não abalam a minha confiança que aquilo que eu estou levando tem fundamento, tem um propósito, tem uma boa intenção. Lá estamos nós de novo na intenção. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Precisa se preparar bastante. Precisa conhecer com quem você vai lidar, né? Em multinacionais muito grandes tem uma questão cultural que ela é super, super, super sensível, né? Porque e tem um livro muito interessante que chama The Culture Map, que traz essa questão no mundo corporativo de culturas que têm reações completamente distintas diante da mesma situação. Sim. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, às vezes a mulher, né, ela é taxada numa determinada discussão, dependendo da cultura, as pessoas falam assim, nossa, como ela é emocional. Emocional. Né? Como ela é emocional. Se ela fala com verdade. E na mesma situação, uma determinada cultura fala assim, nossa, aquela pessoa é muito assertiva. Como aquela mulher se posiciona bem, né? É forte. E como ela traz o ponto de vista de uma forma correta. Então, a mulher ainda sofre um pouquinho mais nesse aspecto, né? Porque diante da mesma situação, dependendo da cultura, você é emocional ou mesmo você é assertivo. Mesmo se posicionando com firmeza. E aí, assim, se a gente for extrapolar, ainda vão ter culturas que vão dizer, ela é muito intransigente, ou ela não deveria estar opinando. Então, é importante você conhecer um pouquinho por onde você vai transitar, né? E não se desviar da intenção, porque isso meio que blinda o que está acontecendo em volta. Você está direcionado
em transmitir a sua intenção, a sua ideia. E transmitir a sua ideia não quer dizer que é ela que vai vencer, isso não é uma briga, é Sim. uma discussão, né? Uma e discussão conversa. Também não é briga, né? Não é. Agora, você também tem muita humildade de saber ouvir, porque em determinadas situações você vê que você chega na reunião, na conversa, no projeto que você está apresentando com uma visão que quando você escuta o outro lado, você fala, faz sentido isso. Uhum. Então, eu sou uma pessoa, eu sempre brinquei com os meus times, né? Eu mudo de opinião fácil. Me convence que eu vou mudar. Então, para não trazer essa intransigência para nenhum tipo de discussão. Então, se você se prepara, se você conhece com quem você vai falar, se você se posiciona de uma forma respeitosa, esteja aberto também a ouvir como a opinião dos demais pode fazer essa ideia criar uma terceira via que às vezes é até melhor. Sim. Né? Então, a gente quer se fazer ouvir, né? Mas a pergunta que eu costumo fazer muito é assim, o quanto a gente também escuta. Aí vamos voltar para aquelas reuniões lá de altos executivos, de alta liderança. Você acredita que cabe? É uma curiosidade mesmo. E a gente está falando de intenção, eu amei que você trouxe isso. Isso não estava programado, viu, pessoal? Essa sinergia com essa palavra não estava programado, mas você acredita que cabe numa reunião executiva uma pessoa que tem uma ideia contrária, por exemplo, ela chegar e falar, olha, eu quero compartilhar o meu ponto de vista e a minha intenção é somar nisso, mostrar a intenção positiva? Sem dúvida, cabe. E certamente quem está ouvindo já passou por situações de se calar e no minuto seguinte, ou nos 5 minutos seguintes, alguém colocar a mesma coisa exatamente que ele estava pensando. E sai com aquela sensação horrível de frustração, insatisfação consigo mesmo. Né? Exatamente. E não é, novamente, não é pela questão do ego, não é porque eu quero que a minha ideia, é por uma questão de construção, de realmente você fazer parte daquilo, né? Agora, novamente, você deve se preparar, você precisa ter propriedade, né? Porque dependendo do nível que a gente está conversando, na segunda ou terceira pergunta, se você não sabe... Não for embasado, você às vezes perde toda oportunidade de uma ideia que é bacana, porque você não se preparou da maneira correta. Então, eu faço um exercício comigo e sempre coloquei para as pessoas que trabalhavam comigo, então eu sempre gostei muito de revisar o material deles, quando eles tinham que fazer uma apresentação importante, e eu falava assim, o que você quer dizer aqui? E que perguntas as pessoas podem te fazer sobre isso? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Né? Você sabe responder? Né? Você saberia responder? Como é que você se coloca no lugar de quem vai estar assistindo você fazer essa apresentação, você apresentar esse projeto? Né? Que tipo de perguntas podem surgir? Né? E aí existem algumas técnicas também. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né? Que se a pessoa se contrapõe àquilo que você está falando, você pegar aquilo que ela está... Como você se preparou, você ligar aquilo que ela está falando com alguma coisa que... Um ponto de concordância. Exatamente. Né? Então, você vai meio que destruindo algumas barreiras ou mitigando o efeito dessa opinião contrária. Gerando conforto, né? Mas, de novo, de uma forma construtiva. Sim. E porque você se preparou bastante. Né? E, assim, na grande maioria das vezes, dá super certo, mas às vezes também não dá certo. Né? Eu tive ocasiões de eu estar super bem preparada e eu me ver, realmente acabar eu mesma me colocando numa situação difícil. Você pode contar uma situação, né? Sem contar pessoas, sem contar a empresa? Mas posso, assim, eu queria aprovar investimentos importantes para negócios que a empresa que eu trabalhava, ela não tinha no Brasil. Né? E a gente tinha um desafio enorme de crescimento. E
E assim, poucas eram as alternativas para crescer no médio prazo, né? Que a gente podia realmente lançar a mão, e parte dessas alternativas dizem respeito a gente realmente abrir alguns caminhos de novos negócios que o grupo não trabalhava. E eu estava tão convicta, né? Eu tenho uma pessoa que trabalhou muito próximo a mim, ele sempre falou que eu era muito intensa, né? Eu falei assim, eu vou levar isso como um elogio, né? E realmente eu me preparei muito para essa discussão. Mas eu não estudei tão bem as pessoas para as quais eu ia apresentar esse projeto, essa ideia, né? E o financeiro número 1 da companhia globalmente, né, era uma pessoa extremamente questionadora, e é o papel dele. Não tem nada de errado nisso. E no meio ali, para o final, eu comecei a já não ir tão bem. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos encerrar a conversa agora? Posso voltar daqui a uns 2, 3 dias e a gente continuar isso? Porque eu falei, ele vai me apertar e eu não vou conseguir responder. Sim. E eu não posso nem ficar brava, porque esse é o papel dele. Sim. Né? Então... E deu certo? Deu super certo. Deu certo. Só que eu falei, olha, vamos parar. Não, mas foi sabedoria também. Eu posso voltar daqui a 2, 3 dias. Mas olha que interessante, né? Você estava num ambiente de alta liderança. E as pessoas aceitaram. Eles aceitaram, e assim, eu estabeleci uma relação com esse CFO, né, nos anos que sucederam esse projeto, super bacana. Ele aprendeu a confiar em mim, e eu aprendi a entender o que ele ia me questionar, o que ele gostaria de ver, o que ele precisava ver, né, diante do papel dele na organização. E assim, deu super certo. Legal. Foi um projeto super bacana, que teve o reconhecimento da organização, e que eu julgava que eu tinha me preparado super bem, mas eu não estudei muito bem as pessoas com as quais eu ia estar falando, né? Então, isso foi um aprendizado, por isso que assim, às vezes dá super certo, às vezes não dá tão certo. Então, essas inferências, né, que a gente faz sobre a reação dos outros, ela é poderosamente destrutiva, vamos colocar assim, né? Então, não quer dizer que naquela discussão vai ser todo mundo tão transparente quanto você, ou tão verdadeiro quanto você, ou tão bem intencionado quanto você. Né? Também, à medida que você vai galgando níveis um pouco mais altos, o mundo corporativo tem pessoas muito diferentes. Tem pessoas que querem o bem da coletividade, tem pessoas que querem uma carreira, uma ascensão meteórica, e seja lá o que precisar fazer, tem para todo gosto, né? Mas você está nesse ambiente, permite que você aprenda, consiga analisar um pouco o contexto, e deixa essas inferências um pouco de lado, né? Porque se você começa a trazer muito essas inferências para a discussão, você vai perder a sua autenticidade, você vai perder o seu nível de autoconfiança. Vai perder a confiança, né? E novamente, né, boa parte disso não é verdade. Isso não procede, isso é coisa da cabeça da gente, né? Então, a mesma coisa se a gente tem uma briga familiar, às vezes, sei lá, ou se você pede para uma amiga, me liga semana que vem para a gente sair, bater um papo, tomar um café, aí ela não liga, aí você começa. Mas por que ela não ligou? Será que ela está com raiva de mim? Será que aconteceu alguma coisa? Será que não sei o que? Não, será que passa a mão no telefone e liga e fala, escuta, você esqueceu, o que aconteceu? Né? E ela vai dizer assim, nossa, é que eu estou numa correria, não era nada daquilo. Então, a gente vai criando esses fantasminhas também que destroem essa construção positiva, né, que é o que a gente está tentando trazer aqui. Então, deixa um conselho para essas pessoas. Você, aí já uma executiva, trilhou uma jornada, né, brilhante, trilha uma jornada brilhante.
Que conselhos você daria, ou você dá, para as pessoas que costumam baixar a cabeça nesse cenário de alta liderança, que do meu ponto de vista é importante para a realização da pessoa consigo mesma, ela saber se portar assim, nesses ambientes, contribuir com as suas ideias, discordar nesses ambientes, e também para a visibilidade do profissional, porque se eu não conheço suas ideias, eu não sei o quão você é capaz, e aí eu não sei o quanto você pode alcançar a mais nesse cenário corporativo que a gente se encontra. Então, o que você deixa para essas pessoas? Eu acho importante, Cecília, acredito realmente que essas são as pessoas, elas devem se capacitar, elas devem se preparar, elas devem acreditar nesse lifelong learning. Uhum. Isso em termos, vamos dizer, das técnicas, né? Agora, essencialmente, praticar a humildade, praticar a escuta, se certificar que você está levando a intenção verdadeira, né, que você está sendo uma pessoa autêntica e que por nenhum momento, né, vai passar pela cabeça das pessoas que elas não podem confiar em você ou que elas não devem confiar em você. Quando você constrói isso, e obviamente num primeiro momento com seus colegas, com seus liderados, de alguma forma você está sedimentando também essa base para que você se dirija à alta liderança, para que você se dirija a pessoas que têm cargos muito, muito maiores do que o seu. Uhum. Então, é um exercício contínuo, né, de preparação, de humildade, de construção, mas é bastante importante que a gente não se desvie nunca da intenção, né, como eu demonstro a minha intenção. Sempre ciente que toda vez que a gente está fazendo isso, a gente está estabelecendo uma conexão de confiança, de transparência. Uhum. Muito bom. E eu quero te fazer uma última pergunta, que eu acredito que você possa trazer muita clareza para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo. Como você diferencia numa reunião executiva um momento de falar o que você pensa do momento que seria melhor você ficar em silêncio? Isso existe? Existe. Existe, eu acho que tem um pouco relação com aquele exemplo que eu falei, olha, agora eu não vou continuar essa conversa porque eu não vou conseguir sustentar aquilo que eu vim apresentar. Eu não falei isso para eles, mas eu falei, a gente pode voltar depois, né? Houve outras situações de eu realmente pedir para as pessoas, olha, hoje não vai ter condição, mas eu posso marcar 15 minutos depois para eu trazer uma visão um pouco diferente? Porque você percebe naquele ambiente e às vezes não é a sua ideia, é a ideia de qualquer outra pessoa, pelo calor da discussão, ou por ser um tema muito delicado, muito sensível, ou às vezes por ter um caráter de confidencialidade. Tem coisas que você precisa escolher o momento correto para falar. Talvez não seja público ali com muitas pessoas, né? Então, assim, às vezes é uma reunião muito, muito grande e você consegue entender, já que você se preparou, que a tua ideia, o teu projeto, a tua opinião pode ser super bacana, mas aquele momento, aquilo não vai ser bem recebido. Uhum. Então tem a ver, novamente, né, o abaixar a cabeça não é bem abaixar a cabeça, é escolher o momento correto que eu vou falar, que aí tem a ver novamente com humildade, com maturidade, né? Inúmeras vezes eu virei e falei assim, 3, 4 pessoas de uma reunião que tinham 10 pessoas, a gente pode conversar depois sobre esse tema? E aí você vai de repente, conquistar alguns sponsors que vão te ajudar com aquele projeto, né? Então, se você está bem preparado, você vai com a boa intenção de levar a tua ideia ou o teu projeto. Mas, às vezes, as coisas vão por um caminho que
que aí você não deve levar como se fosse uma derrota pessoal. Eu estou baixando a minha cabeça, não vou falar. Não, você vai falar, só que você vai falar no momento correto. Ou você vai falar num fórum menor, ou você vai pedir uma segunda reunião para você poder se posicionar, porque ali claramente, por melhor que seja o seu posicionamento, ele não vai ser bem recebido, né? E isso eu também tive situações desagradáveis de levar coisas que eu entendia que deveriam ser muito bem recebidas, elas não foram porque eu coloquei no fórum errado. Então, isso também é um aprendizado. Sim. Né? Então, acho que tem a ver com maturidade, tem a ver com quão melhor preparado você estiver, melhor você vai entender se é o momento correto ou não, e tem a ver principalmente para você não levar isso como uma derrota pessoal. Sim. Não falar não é uma derrota. Não, né? é, mas eu vou falar em um segundo momento, ou não, eu vou falar agora mesmo, porque agora é o momento ideal. Né? Tem que ter conexão com a situação, né? E essa conexão vem da tua intenção e do quanto você se preparou. Sim. Porque senão você não consegue ligar os pontos, né? Você acredita que a gente poderia diferenciar quando eu deixo de me colocar por medo ou por estratégia? No seguinte princípio, né? Eu gosto muito de falar, de pensar na situação do medo. Então, por exemplo, a pessoa questionar. É o momento de eu colocar? Não vou colocar. Bom, eu não vou colocar porque eu tenho medo de alguma coisa? Então eu preciso repensar se é o momento. É a mesma coisa para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu estava falando disso com uma amiga ontem. O ser bonzinho e o ser generoso. O ser bonzinho, quando uma pessoa ela é boazinha, porque tem pessoas que elas têm o talento da generosidade, né? O bonzinho, ele está sendo bom pelo medo de perder o amor da pessoa. Subserviente, né? E o generoso, ele é bom porque ele quer construir algo bom. Então, quando a pessoa ela está numa reunião e abaixa a cabeça e assim, não vou me colocar, ela pode questionar assim, será que eu estou com algum medo de me colocar ou é uma sabedoria eu não me colocar neste momento? Você acredita que isso faz sentido? Eu acho que faz, Cecília, acredito sim. Só que para mim isso está ligado ao quanto a pessoa entende que aquela ideia ou aquela posição ela tem, naquele momento, ela tem uma chance, uma probabilidade de ser bem recebida. Precisa de muito feeling, né? Porque o que acontece? Se você deixar de falar simplesmente porque você tem medo, qual o maior temor das pessoas no ambiente corporativo? Elas serem retalhadas, ou elas serem ridicularizadas, ou elas serem demitidas, enfim. Esse é o maior medo, certo? Agora, digamos que você está numa reunião discutindo um item que é muito sensível, que é muito caro à empresa, sei lá, uma questão de segurança, por exemplo. Você se preparou, você tem convicção sobre aquela ideia, sobre aquilo que você quer pontuar, e se você se omitir, você está brigando com a sua consciência em relação à sua intenção, porque aquele é um tema importante. Então não dá para não falar. Pode estar pegando fogo. Pode estar morrendo de medo, mas tem que falar. Tem que falar. Porque como que você vai para casa depois e deita sua cabeça no travesseiro e fala, eu fui conivente, né? Eu lembro que eu fiz parte por um tempo de uma organização e foi a organização que eu fiquei menos tempo, mas a gente tinha algumas questões importantes de segurança, né? E quando me trouxeram uma determinada máquina lá que tinham descoberto um problema e falei, para a máquina, né? E tinha um risco de abastecimento para aquele equipamento. Eu falei, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês.
até o momento que a gente estava na ignorância, ninguém sabia do risco, se acontecesse alguma coisa, a gente ia lamentar muito, ia sofrer a beça, é uma determinada situação. Agora, a partir do momento que eu tenho ciência que aquilo é um risco, eu não posso ser conivente com alguma coisa que está completamente na direção oposta da minha intenção. Uhum. Então, me desculpa, mas o risco de abastecimento, o tanto que nós vamos pagar, o tipo de situação, é o que é e nós vamos tratar. Sim. Porque a partir desse momento, eu tenho ciência disso e eu vou me posicionar, né? Então, é a sabedoria de eu tenho realmente alguma chance de sucesso, porque isso faz sentido e é o melhor momento. Todo mundo, né? E isso não vai ferir a minha intenção, não vai ferir os meus valores, o meu propósito maior. Não, ok, então eu vou esperar e vou colocar isso no momento correto. Agora não, isso não pode esperar. Isso é emergencial, isso é urgente. E qualquer atitude diferente que eu tenha, que me motive a não me colocar, apesar desse medo, como é que eu vou dormir depois? Então, assim, as situações são inúmeras, a gente, né, pode ficar que são inúmeras, mas tem que ter essa, eu não diria sabedoria só para não soar como uma coisa arrogante, mas você ter a maturidade de entender se aquele é o momento e qual é o risco que está associado com aquele seu posicionamento ou com o seu não posicionamento. Né? Então, às vezes as pessoas querem dar opinião e dependendo do nível que você está na organização, você vê um monte de gente falando um monte de coisas simplesmente por falar. Por falar, por querer mostrar a sua ideia, né? Por querer ganhar visibilidade. Esse é um outro erro, é quem vai na direção oposta e às vezes até dá certo, porque tem gente que se porta assim e realmente ascende profissionalmente. Mas uma hora tropeça, porque não é só de... Então, a gente precisa entender, colocar a minha ideia é um ato que está associado à minha intenção, aos meus valores, ao meu propósito, ou colocar a minha ideia porque o meu ego está dizendo que eu quero que a minha ideia prevaleça. Né? E às vezes, não colocar é uma questão de risco, é uma questão, então... Bom, se eu for perder meu emprego, paciência, mas eu vou colocar. Falta do benefício, né? Exatamente. Pode ser um risco ou a empresa deixar de ganhar, o grupo deixar de ganhar. Exatamente. Legal. Então, são inúmeros exemplos assim que a gente passa, né? Muito obrigada por compartilhar, Alexandre. E agora, eu amo esse tema. Eu amo esse tema, posicionamento, assertividade. Eu sou apaixonada por isso. Agora deixa uma mensagem para a gente, final, sobre isso, tudo que a gente conversou. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Bom, obrigada a todos, obrigada, Cecília, pela sua atenção. A jornada, né, profissional, ela deve ser alguma coisa que agregue para a nossa vida também, pessoal. Né, que faça sentido e caminhe junto com o nosso propósito enquanto ser humano, enquanto membro de uma família. É importante que a gente consiga manter a coerência e a consistência com os nossos valores, com o que a gente acredita que é o correto. Né? Acreditar o que é correto, ou se posicionar, né? Que é o tema, não quer dizer fazer a nossa ideia ou a nossa opinião prevalecer. Mas tem muito mais relação com fazer o que é o certo, né? Aquilo que te traz conforto espiritual, que te traz propósito, né? Tem a ver com quanto você se sente bem fazendo o que você faz. Então, ao longo da jornada, inúmeros são os desafios, mas como a gente se posiciona diante deles com coerência, com consistência,
é o que vai começar a diferenciar as pessoas que atingem cargos de liderança e que impactam as pessoas e as organizações de outros que muitas vezes não conseguem trilhar esse caminho. Um caminho consistente de liderança, né? Quando é conectado. Coerente, consistente também, porque dura. Né? Exatamente. Dura. Coerente, consistente, de boa intenção. Demais. E de verdade. Nossa, eu amei a sua mensagem. Muito obrigada, de verdade. Eu conversei com a Alexandra uma vez. E já me encantei e quis trazê-la para cá. Agora mais ainda. Obrigada de coração. Obrigada por ter me ensinado tantas coisas. Não, obrigada a você pela oportunidade. Não, de verdade, eu aprendi muito. Aqui. Não tenho o dom da oratória como claro você. Que você tem. Mas a gente tem algumas experiências e é bacana para compartilhar e de alguma forma tentar ajudar as pessoas. Você tem o dom da conexão. Oratória sem conexão, ela não faz nem cócega. Obrigada. Obrigada, eu aprendi muito com você, de verdade. Obrigada mesmo. De coração. E a gente vai ter muito para trocar, falar sobre essa questão da intenção, é uma coisa que eu estou estudando muito. Porque é aquilo que você falou, é uma energia que é comunicada sem a gente precisar, muitas vezes, falar. Exatamente. Muito bom, Alexandra. Parabéns pela vida, parabéns pela jornada, parabéns pela carreira. E muito obrigada por você ter vindo, por aceitar o meu convite e estar aqui. É uma honra mesmo te receber. Obrigada, muito obrigada. A você e a todos. Obrigada, viu? Obrigada. E quero agradecer ao patrocinador desse episódio, o Estúdio 7, que foi o responsável por fazer esse cabelo lindo que eu estou apresentando aqui hoje. Para você que nos acompanhou até aqui, que presente a presença da Alexandra aqui. Muito obrigada, espero que esse conteúdo tenha feito diferença na sua vida, essa conversa. E se fez, compartilha com as pessoas, curte aqui e nos ajude a disseminar esse conhecimento. Todas as vezes que você curte e compartilha, as plataformas entendem que esse é um conteúdo relevante e distribuem mais esse conteúdo para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui. Nós vamos ficar felizes de responder, de receber o seu comentário. E fique sempre aqui com a gente, porque o seu melhor está por vir.